Este capítulo foi adaptado de um texto disponível em https://bibliotecabiblica.blogspot.com. Romanos 6 enfoca o relacionamento do crente com o pecado e a importância de viver uma vida santa. Aqui o apóstolo Paulo explica que os crentes foram libertos do poder do pecado por meio de sua união com Cristo e que devem viver de uma maneira que reflita essa liberdade. Como vimos anteriormente em Romanos 5:20, onde Paulo afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No verso 1 desse capítulo, Paulo começa fazendo uma pergunta que muitos poderiam estar fazendo. Então vamos continuar pecando para que a graça aumente? Ele responde a essa pergunta com um retumbante não. Ele explica que os crentes morreram para o pecado e foram ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Aqui Paulo também enfatiza a importância de viver uma vida santa. Ele diz que os crentes devem se oferecer a Deus como instrumentos de justiça e não como instrumentos de pecado. Ele explica que o pecado leva à morte, mas a justiça leva à vida. Ele exorta os crentes a se apresentarem a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para a vida e a oferecer cada parte de si mesmos a Ele como instrumentos de justiça. Nos versos 3 e 4, o batismo é apresentado como sepultamento e caminho de novidade. O andar em novidade de vida é, portanto, a forma apostólica do velho chamado. A vida inteira posta em marcha diante de Deus, agora gerada da sepultura para a Páscoa do Messias. Nos versos 5 a 8, quando Paulo insiste que unidos à sua morte, também com ele viveremos, é a mesma a esperança que vemos nos profetas. Por exemplo, em Isaías 26:19, os teus mortos viverão, ressuscitarão. E também em Ezequiel 37:12 a 14, na visão do vale de ossos secos. Abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir. A vida depois do batismo foi prevista, portanto, no Antigo Testamento. Daí a afirmação de que a morte já não tem domínio sobre ele. Versos 9 a 11. Ou seja, sob o Messias ressuscitado, não é o pecado que domina, mas os batizados que nele deixam de estar sob o cetro da morte para viverem para Deus. Por isso Paulo faz um apelo nos versos 12 a 14. Não reine o pecado, mas apresentai-vos a Deus. Paulo traduz esse repertório. Os nossos membros tornam-se instrumentos consagrados como ofertas vivas diante do altar. E a frase que diz, não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça, não opõe Deus à Torá. Ela simplesmente nomeia a troca de regime do veredito que expõe o pecado para o favor pactuado com o nosso Deus. O tema senhorio domina os versos 15 a 19. Saídos da casa da servidão do pecado, os crentes tornam-se servos da justiça, que nos faz lembrar de Êxodo 7:16. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Ou seja, a liberdade não é a ausência de jugo, é simplesmente uma troca de senhorio, de dono. Nos versos 20 a 22, Paulo descreve o fruto dessa transferência, santificação e vida. A meta de vida eterna mencionada no verso 22 é, na verdade, um processo de libertação, serviço, santidade e vida eterna. É o êxodo reencenado em seu íntimo. O povo feito livre para servir e servindo se torna santo e sendo santo é conduzido à vida que não se esgota. Finalmente, Paulo conclui Romanos 6, enfatizando que os crentes foram libertos do poder do pecado e se tornaram escravos da justiça. Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele encoraja os crentes a viverem de uma maneira que reflita sua liberdade do pecado e seu compromisso com a justiça. Constata-se então que em Romanos 6, Paulo usa textos e simbolismos do Antigo Testamento para convencer seus leitores, primeiro os judeus e depois os gentios, o batismo como o êxodo Páscoa, andar como vocação para uma vida nova como promessa e a mudança de senhorio. Romanos 6:1, a partir do fato de que o pecado torna, de certo modo, a graça mais abundante, Romanos 5:20 e 21, por que não permanecer no pecado? Essa é certamente uma conclusão possível, mas equivocada do ensino a respeito da graça presente no
capítulo 5 de Romanos. Aparentemente, Paulo tinha sido acusado de ensinar essa falsa doutrina chamada de antinomismo. Para silenciar seus acusadores, Paulo demonstra neste capítulo que um cristão que permanece no pecado está negando a sua própria identidade em Cristo. Romanos 6:2. De modo nenhum. Na língua grega, essa resposta denota um choque, podendo ser traduzida como Deus me livre. A ideia de que um cristão estivesse vivendo em pecado a fim de tirar proveito da graça divina era detestável a Paulo. Os cristãos verdadeiros não deveriam viver em pecado, pois eles já morreram para o pecado, como afirmam os versículos 3 e 4. Romanos 6:3. Paulo usa a experiência do batismo comum a todos os cristãos como um tipo que deve ser identificado com a experiência que tivemos com Jesus Cristo. O batismo nas águas é um símbolo da união espiritual de Cristo com o cristão. Quando alguém confia em Cristo, une-se a Jesus Cristo. Isso inclui unir-se com Ele em sua morte. O nosso batismo torna-se a morte do velho eu. Romanos 6, 4 e 5, novidade de vida. Se a identificação do cristão com Cristo implica em que ele é identificado com sua morte, também implica, logicamente, em ele ser identificado com a sua ressurreição. Uma vez tendo morrido e tendo sido ressuscitado com Cristo, o cristão deve viver uma nova vida. Romanos 6,6. O velho homem foi crucificado com Cristo. Em suma, o cristão não é a mesma pessoa de antes de sua conversão. Ele é uma nova criatura em Cristo. O corpo do pecado é uma referência ao corpo físico, ou seja, ao corpo que está escravizado pela prática do pecado. Romanos 6,7. A palavra justificado aqui utilizada é análoga à palavra traduzida por justificação, sendo ambos vocábulos do campo jurídico. A ideia é que o cristão já não tem nenhuma imposição que o leve a pecar. Romanos 6,8. Cristãos não devem saber apenas que eles morreram para o pecado, versos 6 a 8, mas que também foram vivificados com Cristo e eles devem crer nisso. Romanos 6, 9 a 10. Cristo morreu uma vez pelos pecados de todos, ele agora está vivo, à destra de Deus. A partir do momento em que o cristão é unido a Cristo, em sua morte e ressurreição, ele pode crer que também está vivo para Deus. Romanos 6,11. A partir do momento em que o cristão morre com Cristo e é ressuscitado com ele, Paulo os admoesta a considerarem a si mesmo mortos para o pecado. Embora antes de sua conversão eles tenham sido escravos do pecado, agora eles são livres para resisti-lo. Romanos 6,12. Ainda que o crente em Cristo tenha morrido para o pecado, este ainda constitui um problema. A influência do pecado ainda está presente e pode ser expresso no corpo mortal, o corpo que está sujeito à morte. A diferença é que o pecado sobre ele não tem nenhum domínio. Assim, Paulo chama a atenção dos cristãos dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6,13. O verso 12 enfatiza todo o corpo. O versículo 13, porém, enfatiza as partes do corpo, como as mãos ou a boca. Os cristãos não devem apresentar as partes dos seus corpos como instrumentos para o pecado. Ou seja, não devem usar suas mãos para roubar ou sua língua para mentir. Antes devem apresentar a Deus cada parte de seus corpos como instrumentos de justiça. Romanos 6,14. Pois não estáis debaixo da lei. Isto é, os cristãos não estão mais sob a lei do pecado, apenas sob a lei de Deus, que é imutável. A lei mosaica revela aquilo que é pecado, que está prevalecente no coração humano, daqueles que não são crucificados com Cristo e guiados pelo Espírito de Deus. É a graça de Deus que faz com que o Espírito Santo passe a habitar no cristão e que torna possível a ele nascer de novo em Cristo. Assim, o cristão não deve pecar, ele sempre pode resistir à tentação e fazer aquilo que é certo. Romanos 6,15. Já que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, e considerando que a graça cancela o pecado, por que então não continuamos a pecar? Essa questão é semelhante àquela apresentada em Romanos 6,1. Nesse texto, o assunto era se os cristãos devem pecar para que a graça possa ser mais abundante. Aqui no versículo 15, o assunto é se os cristãos devem pecar porque não estão debaixo do tema legal mosaico. Paulo também responde: de modo nenhum.
nenhum. Romanos 6,16. Servos para obedecer. Paulo realça o princípio de que todos no mundo servem a alguém ou a algo, seja uma pessoa, uma possessão ou a uma atividade. Mas o cristão deve ser um servo de Deus. Romanos 6,17 diz, sendo sido servos do pecado. Paulo volta ao princípio, a experiência inicial dos cristãos romanos. Ele diz, obedecestes de coração, ou seja, os cristãos de Roma obedeceram a mensagem voluntariamente. Não havia nenhuma lei externa imposta a eles. A mensagem do Evangelho é o padrão, e a mensagem a respeito do Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Essa era a mensagem pregada, exigia uma resposta dos ouvintes, que eram convocados a crer em Jesus. Lembrar de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Romanos 6,18. Servos da justiça. Em tempos antigos, ser um servo ou escravo significava pertencer a um senhor, um mestre. Obedecendo ou não, o escravo continuaria sendo, mas o modo como o mesmo servia podia afetar sua relação com seu senhor. A questão apresentada aqui versa unicamente sobre a obrigação. Uma pessoa que foi liberta do pecado poderia agir como se ainda fosse escrava do pecado? É uma pergunta. Ou tal pessoa deveria viver como um escravo da justiça, como um servo de um mestre amável que dá grandes recompensas? Romanos 6,19. Paulo diz, falo como homem. É uma referência à ilustração de Paulo sobre a escravidão. A analogia entre a escravidão e a vida cristã é limitada, porque os cristãos são filhos de Deus. Uma vez libertos do pecado e tendo se tornado escravos da justiça, os cristãos deveriam servir a justiça da mesma forma que outrora serviram ao pecado antes de crerem em Cristo. Agindo assim, o resultado final será a santificação. Romanos 6:20 e 21, o resultado do pecado é a morte. O Filho de Deus que ainda vive na prática do pecado, vive na esfera da morte. A nova relação com Deus deve resultar em uma nova criatura que gera uma nova espécie de fruto, a retidão. Romanos 6:22, libertados do pecado. Os versos 22 e 23 apresentam o início e o fim do processo da salvação. Os cristãos foram libertos do pecado para que possam receber gratuitamente a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus para cada um de seus filhos. Romanos 6:23. Neste versículo, Paulo explica que o pecado tem como recompensa a morte, mas Deus concede gratuitamente o dom da vida eterna. Por meio da fé e da obediência, os cristãos podem desfrutar completamente o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Amém?